Se eu fizesse uma enquetezinha rápida aqui, como é que está teu joelho, como é que está tua mão, como é que está teus braços, como é que está... Nós íamos descobrir em poucos segundos que nós íamos encontrar alguns de nós com as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados pelo trabalho profissional que foi realizado nessas horas do dia que já passou. Outros de nós ainda teríamos as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados pelas tarefas caseiras diárias, aí vai para nós, colegas de trabalho. As tarefas de todo dia que são repetitivas e que ninguém reconhece. Mas a gente está aqui na condição de mulher porque precisa desse trabalhinho mesmo. Então, muitos de nós têm as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, pelo esforço de enfrentar as lutas de cada dia e as dificuldades do caminho. Muitos de nós têm as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, pelas energias despendidas, que a gente, se esvai as nossas energias no trato permanente com a enfermidade. Outros de nós têm as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados pelo desgaste nas tentativas impostas, no cumprimento dos deveres. Ter deveres. Vamos lembrar do nosso tempo de colégio. Que chatice. A gente queria, depois do almoço, sair brincando todas. E tinha que sentar primeiro e fazer a lição de casa. É ou não é? O tema de casa, o dever de casa, a lição de casa, não era isso? Dever de casa. Pois é. É por isso que nós ainda estagiamos em mundos imperfeitos. Porque nós só gostamos de direitos. Quando nós entendermos que para termos direitos precisamos exercer deveres, aí nós já estaremos nos preparando muito mais para a condição de mundos melhores. Então nós temos que gostar dos deveres, mas não é o que acontece. Então, em função de lidar com essas propostas de deveres, nós vamos tendo as mãozinhas cansadas, os joelhos desconjuntados e vamos nos queixando. Outros de nós também têm as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, pelos sofrimentos resultantes da lei de causa e efeito. São os constrangimentos, as decepções, os desgostos, as traições, os conflitos existenciais, os embaraços materiais. Porque isto tudo atrapalha a nossa existência. E Emmanuel, quando vai tratando deste capítulo 99, falando desta passagem das mãos cansadas, dos joelhos desconjuntados, ele vem e diz assim: o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. E aqui vale lembrar que nós somos muito queixosos. Tanto que no outro livro, o livro Vinha de Luz, ele se dedica um capítulo, que é o 118, a escrever sobre queixas. É um capítulo sobre queixas. E neste capítulo ele vai dizer que as queixas anulam cotas de energia. Sabe o que é colocar alguém em casa assim? É o dinheiro pelo ralo, é a energia pelo ralo. Quando nós nos queixamos, a nossa energia vai pelo ralo. Assim como se tira a sujeira do corpo, as energias vão embora pelo ralo. Quem se queixa, quem vai sempre se lamentando, lamuriando, reclamando, pode ter certeza. Então, para o cansaço, os calos e as dores do corpo, nós somos muito vis. Viu? Não temos resistência. Nós não temos, sabe, aquela força para enfrentar essas coisas. Nós ainda somos muito vis. E nesse fim de semana, no seminário sobre sexualidade, Elizabeth Barbieri, no momento da sua fala, ela diz uma coisa interessantíssima para nós. O nosso cérebro se vende muito barato. Foi, né? Tu estava lá. Muito bem, as duas estavam. Então, o nosso cérebro se vende muito barato. Vamos descobrir por quê, né?
Nós nos deixamos levar por sugestões voláteis, aquelas que vêm e passam no segundo. Gurias, qual era a moda no ano de 2015? Qual é a cor que está se usando agora? Eu estou vendo bastante aqui, amarelo. Não tenho nada de amarelo, vou ter que catar uma para mim. Essas coisas, elas passam. As sugestões do momento passam, são voláteis. E nós desenvolvemos, em função disso, relações também voláteis, que nós chamamos de descartáveis. E não trazem benefícios nem para nós, nem para aqueles que nos acompanham em humanidade. E esse cuidado nós não temos. De fazer esse feedback, sabe? Essa avaliação. Será que essas sugestões são bem-vindas? Será que este relacionamento vai me ajudar a resolver as minhas questões morais? Eu acho que a gente não pensa muito nisso, não. Nós queremos viver o momento, né? E tudo que esse momento comporta ou representa, como se não tivéssemos mais outras oportunidades, como diz o Renato Russo, como se não houvesse amanhã. Porque ele tem uma música, né? Como se não houvesse amanhã. Tem gente que lembra disso. É isso aí. Nós vamos, sabe, nos esquecendo que esta existência, ela se compõe de essa existência única. Mas a vida do espírito que somos nós, a nossa vida tem inúmeras existências, tantas quantas forem necessárias, a fim de que nós nos tornemos melhores. Ainda não somos, tanto que estamos vivendo no mundo, a nossa existência, né, no mundo de provas e expiações. Não é no mundo melhor que esse, não, é nesse aqui. A esse mundo fizemos jus. E com relação a estas vivências, que quando é para o trabalho, para a tarefa difícil, nós nos queixamos, mas quando é para esses relacionamentos fortuitos, esses feitos, essas emoções rápidas, nós estamos sempre ligados. Eu quero contar uma coisa para vocês. A minha sobrinha veio sábado de Porto Alegre. Nós que lá estivemos sábado e domingo, vimos a devastação. No entorno onde estávamos, que é na Praia de Belas, ali parece que o vento se fixou e derrubou árvores com raízes e tudo. Com raiz e tudo. E não é árvorezinha assim. Qualquer coisa que nós precisaríamos de 2 pessoas para abraçar o tronco da árvore. Então, a minha sobrinha disse, né, que ouvia os estouros, que ouvia isso, que ouvia o barulho do vento sacudindo as janelas, que foi um horror. E ficaram todos sem luz até segunda-feira. Então, isso às 22 horas da noite. Lá pelas 23h30, 23h20, as pessoas começaram a sair dos apartamentos com lanternas, com celulares, esquecendo que depois a bateria vai e não tinha como ligar, né? Aí o que aconteceu foi todo mundo para a rua. Nisto, no prédio dela, chega um carro, um táxi, trazendo um casal morador do prédio. Aí vem o zelador desatinado do prédio do lado, dizendo, moço, por favor, o senhor pode levar as 2 jovens que moram no nosso prédio, produzidas daqui até o dedão do pé para a balada. Elas querem ir na balada. Não vamos julgar, não vamos julgar. Muito bem. E aí, todo mundo se olha, segundo o relato da minha sobrinha, e diz assim, constrangimentos para uns, revolta para poucos, ainda bem que eram capazes de linchar as meninas, cada um com seu interior, né? A gente tem um interiorzinho, o que está lá dentro, só nós sabemos. E a constatação da grande maioria, quando se auto-perguntavam, mas onde é que vivem? Em que mundo vivem? Não estão se dando conta como é que vão voltar para casa. Será que no ambiente onde vão vai ter luz? Como é que vai ser? Quem ia tocar? Como é que vão ligar a música, o som? Como é que vai ser? Bueno, nós precisamos pensar a respeito disso, porque em seguidinha de Beth Barbieri dizer
que o nosso cérebro se vende muito barato, Alberto Almeida vem dizer que nem sempre nós podemos ou temos o direito de dar vazão aos instintos, ao prazer. Ou seja, nós podemos fazer o que nós queremos, custe o que custar, e não importa a hora em que nós quisermos fazer. Ele vem dizer que não é bem assim, que impulsos, que instintos se controlam, porque se assim não for, nós perderemos o governo, o comando de nós mesmos. E Emmanuel, nós ficamos pensando, mas o que tem a ver esse relato que a Rosa está trazendo com as palavras de Emmanuel? Será que esta ideia, né, de ter o cansaço da mesmice, o cansaço porque temos tédio, não temos o que fazer, o cansaço da inconstância, o cansaço da inconsequência, da indiferença, será que este cansaço é que não nos impulsiona para tomar atitude destas no momento de tanto constrangimento e tanto sofrimento para alguns? É possível. Porque se hoje é sexta-feira, e a musiquinha diz, hoje é sexta-feira, pois é. Porque é sexta-feira, será que eu preciso ir e sair num momento tão difícil desses? Será que o nosso ego sempre tem que falar mais alto em detrimento do grande projeto divino chamado solidariedade? Que seria, né, quando nós precisamos ouvir a nossa voz interna e lembrar do compromisso de unir as nossas mãos e ajudar aquele vizinho que mora no térreo e que a casa ficou cheia d'água. Será que não é essa a hora de nós pensarmos nesse projeto divino de solidariedade? Será que nós, em não podendo fazer alguma coisa com as nossas mãos, não seria aquele momento de ficarmos no sossego, no recolhimento interior e unirmos os nossos pensamentos em comunhão através de uma prece pelos desvalidos, por aqueles cuja casa foram arrebentadas pelos postes, porque não foi só árvores, foram postes, foram fios, tudo no chão, como nós vimos no sábado e no domingo? Então nós precisamos nos perguntar, né? Pela oração. Parei aqui. Então a gente precisa se perguntar algumas coisas, né? Porque Emmanuel, nós precisamos nos perguntar assim, por que eu não escuto a minha voz interna? Porque nós não paramos para ouvir. Não é? Em algumas casas, ali diz silêncio é... O que diz ali? Não diz ali em cima da porta? Não. Não tem mais a plaquinha? Bom, mas em algumas casas espíritas, aqui na casa tinha, eu acho que o quadrinho ficou velhinho, chuvinha mesmo. Então diz assim, silêncio é meditação. Quando nós estamos em silêncio, nós conseguimos ouvir essa voz interna que de outra maneira nós não vamos ouvir jamais. Então precisamos nos acalmar, precisamos nos recolher para ouvir essa voz interna. E Emmanuel, no capítulo 99, ele vem dizer assim, os lavradores, muitos de nós, os lavradores, às vezes interrompemos o serviço em razão da tempestade e assim a inundação rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente, facilitando com que os vermes do desânimo aniquilem as nossas mais caras esperanças. Que seriam essas tempestades? Porque Emmanuel vai aproveitando também falando, né, por símbolos. Que seriam estas tais tempestades? A gente para porque vai vindo uma tempestade. Será que é só a tempestade, o fenômeno meteorológico? Nós poderíamos também interpretar essa tempestade que vem vindo como aquela tempestade moral, né? Nós vamos nos desviando daquele projeto reencarnatório inicial nosso. Todos nós, quando aqui chegamos, trazemos na nossa bagagem um projeto. Nós paramos numa determinada condição, né? Numa situação X, numa condição moral Y, e precisamos retomar o caminho. Precisamos prosseguir, seguir em frente.
E é disto que trata Emmanuel nessa persistência para prosseguir. O que nos afasta, né? Essas tempestades nós poderíamos interpretar também como tudo e todos que nos afastam ou impedem, né, de cumprirmos aquela lista de tarefas que nos cabem cumprir. Aquela lista de tarefas, de serviços que nós temos que realizar em favor de nós mesmos. Não é pelos outros, mas é fazendo para os outros que o retorno recairá sobre nós mesmos. O bônus só vem depois do ônus. Por isso, o direito deverá sempre vir depois do dever. Nós precisamos lembrar dessas coisas. A tempestade pode ser também, na nossa interpretação, tudo o que representa, né, o atraso nos nossos compromissos educativos. Nós todos reencarnamos para completarmos, darmos continuidade ao nosso projeto educativo. Nascemos simples e ignorantes, mas precisamos avançar. Nós temos que sair dessa condição. Nós entramos na escola para podermos recebermos uma formação intelectual que nos dê condições lá adiante no futuro de tomarmos ou de chegarmos a uma profissão que nos dê felicidade, que nos contemple como uma realização pessoal e que também nos dê dividendos, porque precisamos sobreviver. E assim, é por isso que quando Emmanuel vem falar, né, que essa tempestade e a consequência dessa tempestade aniquila, né, a obra começada, nós precisamos lembrar que a obra inacabada se perde. Olha, que beleza, muito obrigada. Dividimos nós, querida. Não tem querida. Então, precisamos lembrar, nós estamos falando de Emmanuel de Fonte Viva, né, Dona Branca? É um laço só, é um laço só. Então é por isso que a obra inacabada se perde. Ela se perde porque a gente desanima. A gente desanima. Vamos lembrar uma coisa bem prática. Nós acabamos de fazer o jardim da nossa casa. Arma-se um temporal que a gente não viu de manhã e no fim da tarde vem aquilo e aquele aguaceiro arrebenta com as mudinhas que nós plantamos. No outro dia, das duas umas. Ou nós vamos lá refazer o serviço, ou a gente vai ignorar por completo. Não faço mais e pronto. Parece coisa de criança, né? Não vou mais fazer e pronto. É disso que Emmanuel está falando. O recomeçar, o refazer é permanente. Não é uma vez, é todos os dias. Por isso temos cada amanhecer na nossa vida. Para que o dia seguinte possa ser algo bem melhor. Um dia mais oportuno, mais disponível para o enfrentamento e para que nós realizemos as tarefas que nos cabem realizar. E é disso que nós precisamos dar conta, não é? Então, ele diz que com a obra inacabada, a coragem se anula. Como é que nós vamos recomeçar de novo sem coragem? Recomeçar é difícil? Claro que é. É por isso que as boas línguas, não as más, dizem que quando nós nascemos, no ato do nascimento, nós choramos. Porque nós vamos recomeçar tudo de novo. Não choramos quando nascemos, não ganhamos tapinha para chorar? Porque nós vamos recomeçar. É o pavor, né? Frente à obra. Mas não podemos desistir, né? Nós não temos, quando nós desistimos da tarefa, seja ela qual for, e por quaisquer motivos, nós deixamos
de fortalecer a nossa coragem e, por extensão, ou até consequência, a persistência. Né? Muitas vezes, nós interpretamos equivocadamente a falta de perspectiva que se anuncia na nossa vida, na nossa existência, né? E eu digo aparente, porque nós não temos uma real noção do amparo que a providência divina nos concede todos os dias. Se nós examinarmos todos os minutos do nosso dia, nós vamos desenhar o mapa, no final do dia nos dando conta, puxa, mas naquele momento a fulana me telefonou, me disse umas coisas tão bonitas, nossa, eu me senti tão bem. Isso não é o dedinho da providência divina dizendo assim, Jefferson, liga lá para a Rosa porque ela está precisando. Bah, esqueci de fazer as minhas preces pela fulana, que pediram tanto. Naquele momento a gente faz as preces. E a pessoa diz, ai, teve uma hora assim, foi tão bom. Acho que foi na hora quando vocês fazem a prece lá no Irmandalva, no encerramento, na quarta-feira de tarde. Como eu me senti bem, porque estávamos unidos em favor de quem precisa. E o retorno é para nós, não é? Então, a providência divina, né, diante da falta de perspectiva, que é nossa, não da providência, sempre é nossa, ela age. Talvez naquele momento o nosso desejo, o nosso interesse não possa ser atendido, até porque não estamos amadurecidos para naquele momento receber a ajuda divina conforme nós imaginamos fosse a melhor ajuda. Então, quando essa falta de perspectiva, elas nos fazem sucumbir, nós perdemos o plantio e a colheita. Então, passamos toda uma encarnação sem dar conta do serviço e sem completar a tarefa para a qual nós tínhamos nos preparado no mundo espiritual. Porque nós nos preparamos. A gente não vem sem ele e sem beira. E muitas vezes, quando precisamos reencarnar, as amigas lá de trás vão lembrar disso e me ajudar, quando nós vamos reencarnar compulsoriamente, nós não recebemos aquele chute lá do nosso pai, diz assim, ó, vai e te vira. Tudo está organizado, tudo está no seu lugar, graças a Deus. É o sambinha, né? Né, seu Cunha? Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Pois é, está tudo posto. A gente vem para passar trabalho? Muito. Mas tudo está organizado. Nós não somos órfãos do nosso Pai. Ele está atento, muito atento. Né? Então, nós costumeiramente levantamos as nossas mãos para exclamar impropérios, reclamar do cansaço das mãos, das dores dos joelhos desconjuntados, que é disso que estamos falando, que a gente reclama muito, né, dona Branca? Mas a orientação de Paulo, quando ele disse que nós tínhamos que tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, é um movimento proativo, é um movimento em favor de nós mesmos, porque ele quer dizer, sim, levanta outra vez, criatura, recomeça, retoma a tarefa, refaz o que tu fez mal feito, até porque a lei divina, ela é clara, esqueci o nome agora, santo Deus, ela não muda, né? Ela é imutável e ela tem uma outra qualidadezinha, ou seja, não só clara, mas ela está ali bem posta a lei divina. Então, ela não vai aceitar a tarefa mal feita. Ela é perfeita? Ela é perfeita? Ela não vai aceitar seu vício. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Nós temos que fazer aquela tarefa, aquele serviço, prestar o serviço que nós nos propusemos lá.
Então, se não fizermos como manda o figurino, vamos ter que responder por isso. E há que se preparar, né? Então, esta tarefa de recomeçar, que já tínhamos dito antes, que não é fácil, ela demanda esforços e muitos esforços. Mas é algo que nós que já reencarnamos algumas vezes, no fundo, temos noção. Até porque já o fizemos, nós já fizemos esforços anteriormente. Então, retomar, refazer, recomeçar, reaprender, já passamos por isso. Então não pode ser uma tarefa de hoje que faz com que abandonemos a lavoura, que nos entreguemos ao desânimo, que deixemos de ter a coragem necessária, e mais do que só a coragem, a persistência para dar continuidade à tarefa que nós já começamos lá atrás. Não podemos desperdiçar, não é? As tarefas, as oportunidades, desculpe, que a providência divina nos oferece a cada dia, e mais do que isso, de perseverar na tarefa, mesmo que ela exija de nós muito, né? Para prosseguir. Se nós queremos uma vida mais leve, mais suave, mais serena e com mais felicidade, talvez não aqui e agora porque não é possível, mas logo em seguida, há que nos esforçarmos para merecer. E eu quero lembrar o que outro dia, a quinta-feira à noite, a gente tinha falado aqui no trabalho, quem estava aqui vai lembrar, que Kardec perguntando aos espíritos, perguntando a eles, né, sobre se a vida social que nós temos de pouca, por exemplo, a projeção social no sentido de nascer na miséria, nascer na opulência, se isso interfere muito na nossa vida, na nossa existência. E aí os espíritos respondem a Kardec: o mundo tem suas exigências. E depois eles dizem: mas Deus está atento a tudo. E então dá ao homem a oportunidade de se responsabilizar pelo pouco esforço que faz. Então, meus amigos, não vamos deixar o desânimo nos abater. Ao contrário, vamos nos fortalecer na coragem e persistir na tarefa de fazermos o melhor que pudermos, não só por nós mesmos, mas por todos aqueles que convivem conosco, porque nós sabemos que nós impulsionando esses que convivem conosco, nós estaremos caminhando junto. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a cumprir a cada dia esta caminhada que precisamos fazer. Obrigada.